Alguma vez você já se perguntou o que aconteceu com a Biblioteca de Alexandria? Prepare-se para desvendar os mistérios. Embarque conosco em uma viagem fascinante pelas histórias e segredos de uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Não perca essa jornada incrível. O que realmente aconteceu com a Biblioteca de Alexandria? Será que todos os seus segredos foram perdidos para sempre? Ou será que há informações ocultas que nunca vieram à tona? A Biblioteca de Alexandria, a maior fonte de conhecimento da antiguidade, esconde mais mistérios do que você pode imaginar. E se eu lhe dissesse que algumas das maiores mentes da história tentaram decifrar esse enigma, mas mesmo assim falharam? Prepare-se para mergulhar em um mundo repleto de conspirações, mitos e fatos desconhecidos que cercam a lendária Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria era um monumento ao poder e ao conhecimento, e sua influência ultrapassava as fronteiras do Antigo Egito. Não era apenas um lugar para armazenar pergaminhos, mas também um verdadeiro centro de inovação científica. A biblioteca abrigava mentes brilhantes da antiguidade, como Euclides, Hiparco e Eratóstenes, que realizaram estudos inovadores em áreas como matemática, astronomia e geografia. O que é ainda mais surpreendente é que a biblioteca funcionava como uma espécie de inteligência central da época. Além de ter uma política de confiscar e copiar todos os manuscritos que entravam em Alexandria, o governo da cidade investia pesadamente em adquirir obras raras de todas as partes do mundo conhecido. Disse que a biblioteca possuía até mesmo mapas e documentos que detalhavam terras ainda não exploradas, sugerindo que antigos navegadores poderiam ter tido um conhecimento muito maior do planeta do que acreditamos. Um fato pouco conhecido é que a biblioteca também continha uma seção secreta, conhecida apenas por alguns estudiosos privilegiados. Dentro desse setor restrito, estavam guardados documentos considerados sensíveis ou perigosos para a sociedade da época. Entre eles, haveria relatos sobre rituais religiosos antigos, textos de alquimia e, segundo alguns rumores, até mesmo teorias sobre máquinas de guerra e dispositivos avançados. Essa prática de ocultar certos conhecimentos levanta questões intrigantes. Quais informações foram consideradas tão poderosas que precisavam ser mantidas fora do alcance do público? E mais importante, essas informações realmente se perderam com a destruição da biblioteca ou poderiam ter sido secretamente preservadas em outros lugares? Além disso, muitos estudiosos acreditam que a Biblioteca de Alexandria possuía o que seria o precursor da biblioteca digital moderna. Utilizando métodos rudimentares de catalogação e organização, os bibliotecários desenvolveram um sistema sofisticado para indexar os milhares de pergaminhos armazenados. Um destes bibliotecários, Calímaco, criou um catálogo detalhado, conhecido como Pinaques, que listava cada obra com informações sobre seu conteúdo, autor e até mesmo sua origem. Embora a maioria desses catálogos tenha sido perdida, relatos sugerem que a biblioteca possuía obras de civilizações distantes, incluindo relatos chineses e indianos, indicando uma rede de trocas culturais e científicas muito mais ampla do que se imaginava para a época. Outra curiosidade que desperta a imaginação é a hipótese de que a biblioteca abrigava textos sobre tecnologias avançadas que foram posteriormente esquecidas ou suprimidas. Alguns documentos mencionam a presença de engenhos mecânicos, como autômatos e mecanismos hidráulicos, que só voltariam a ser redescobertos muitos séculos depois. Uma das maiores lendas é que um dos filósofos da biblioteca teria desenvolvido um protótipo de uma máquina capaz de calcular a posição das estrelas e prever eclipses com precisão. Se essas invenções realmente existiram, então a Biblioteca de Alexandria pode ter sido a origem de conhecimentos científicos e tecnológicos, que moldaram a ciência moderna sem sequer termos consciência disso. Mesmo os métodos de preservação dos pergaminhos eram em si um mistério. Os bibliotecários de Alexandria desenvolveram técnicas de conservação,
utilizando óleos e substâncias naturais, que permitiam que os pergaminhos durassem séculos, sem se deteriorar. Existe uma teoria intrigante de que alguns desses métodos, guardados em manuscritos especiais, foram transmitidos aos monges copistas medievais, responsáveis por preservar grande parte do conhecimento antigo na Europa. Assim, a biblioteca não apenas acumulou conhecimento, mas também desenvolveu maneiras inovadoras de protegê-lo, o que pode ter influenciado diretamente na preservação de documentos históricos que chegaram até nós. Uma das hipóteses mais fascinantes é a de que a Biblioteca de Alexandria possuía um plano de contingência, desenvolvido por seus guardiões mais devotos. Sabendo dos riscos iminentes, eles teriam feito cópias dos manuscritos mais valiosos e os selado em cofres ocultos, escondidos nas profundezas do deserto egípcio. Esses cofres, chamados de arcas de conhecimento, estariam protegidos por armadilhas e códigos que apenas uma elite de estudiosos conhecia. Há registros de que alguns exploradores, durante expedições arqueológicas no século XIX, encontraram câmaras subterrâneas repletas de inscrições enigmáticas, sugerindo que esses locais poderiam ter abrigado documentos preciosos da biblioteca. Entretanto, nenhum desses textos foi revelado ao público, o que alimenta ainda mais o mistério. Será que esses cofres ainda existem, aguardando para serem redescobertos? Outra teoria que desperta a curiosidade envolve a chamada biblioteca oculta. Alguns estudiosos sugerem que, paralelamente à biblioteca principal, existia uma seção secreta onde apenas os filósofos e líderes mais influentes tinham acesso. Esse lugar, guardado com extremo sigilo, conteria manuscritos considerados perigosos para a sociedade, como conhecimentos de alquimia, astrologia e textos religiosos que contrariavam as crenças da época. Há quem acredite que esses textos não foram destruídos, mas sim transportados para outros locais de poder, como o Vaticano ou bibliotecas ocultas mantidas por ordens secretas. Alguns até afirmam que certas sociedades secretas modernas, como os Illuminati, herdaram esses conhecimentos e os utilizam para influenciar acontecimentos globais. Mas, sem provas concretas, a ideia permanece no terreno da especulação, o que só aumenta seu poder de fascínio. E o que dizer das ruínas submersas? Há quem acredite que partes da Biblioteca de Alexandria foram escondidas no fundo do mar Mediterrâneo durante o declínio da cidade. A costa de Alexandria tem uma história complexa de submersão e elevação devido a atividades sísmicas, e acredita-se que alguns dos manuscritos e artefatos possam estar enterrados sob camadas de areia e água, protegidos pelas correntes marítimas. Em 1996, mergulhadores explorando a costa de Alexandria encontraram ruínas submersas, incluindo colunas e esfinges, evidências de um esplendoroso passado. Embora os textos perdidos da biblioteca ainda não tenham sido encontrados, a descoberta dessas ruínas reacende a esperança de que, talvez um dia, segredos antigos possam ser desenterrados das profundezas do mar. Há também a lenda dos manuscritos errantes. Segundo algumas tradições orais e escritos esotéricos, certos manuscritos da biblioteca foram destinados a um grupo seleto de viajantes e mercadores, que tinham a missão de transportar e esconder esses documentos em pontos-chave ao redor do mundo. Esses manuscritos, conhecidos como textos errantes, teriam sido deixados em lugares sagrados, como templos antigos, cavernas montanhosas e até mesmo em estruturas megalíticas. Alguns acreditam que os manuscritos errantes contêm informações vitais sobre a origem da humanidade, ciência oculta e mapas de continentes perdidos, como a Atlântida. É dito que eles possuem poderosas maldições para proteger seu conteúdo e que somente aqueles com um coração puro podem acessá-los. No entanto, uma das teorias mais polêmicas é a de que a Biblioteca de Alexandria nunca foi realmente queimada. Há pesquisadores que afirmam que a história da destruição da biblioteca foi uma mentira cuidadosamente construída,
para despistar saqueadores e inimigos do conhecimento. Eles acreditam que a biblioteca foi gradualmente esvaziada e seus pergaminhos transferidos para outras bibliotecas, como a Biblioteca de Pérgamo e a Biblioteca de Constantinopla. De acordo com essa teoria, a destruição da biblioteca foi uma peça de propaganda para esconder a transferência de conhecimentos que poderiam mudar o rumo da história. Alguns textos medievais, encontrados em monastérios na Europa, fazem referência a livros e pergaminhos perdidos que possuem semelhanças com os textos supostamente destruídos em Alexandria. Se isso for verdade, o que mais poderia estar escondido, oculto nas páginas desses manuscritos? Uma das reviravoltas mais intrigantes em relação à destruição da biblioteca é a suspeita de que seus eventos estejam profundamente interligados. A versão mais conhecida é a de que Júlio César, durante a Guerra Civil Romana, ordenou o incêndio das docas de Alexandria para bloquear as forças inimigas. O fogo teria se alastrado para os armazéns próximos, onde uma parte significativa do acervo da biblioteca estava armazenada. No entanto, há historiadores que questionam a abrangência desse incêndio, sugerindo que apenas uma pequena fração dos manuscritos foi realmente destruída. Seria então possível que o incêndio tenha sido usado como um disfarce, enquanto os documentos mais valiosos eram retirados e escondidos em algum lugar seguro? Isso abriria espaço para a possibilidade de que os verdadeiros conhecimentos da biblioteca tenham sido cuidadosamente preservados por algum grupo seleto de pessoas. Quando chegamos ao século IV, o cenário muda completamente. O declínio do Império Romano deu lugar a um período de transição religiosa, com o cristianismo se tornando a fé dominante. Há relatos de que a Biblioteca de Alexandria, vista como um reduto de sabedoria pagã, tornou-se alvo de ataques dos cristãos. O episódio mais notório é a suposta destruição da Serapeu, um templo adjacente à biblioteca que abrigava um dos seus acervos. A dúvida, no entanto, permanece. O que levou à destruição desses textos? Teria sido um ato de zelo religioso ou parte de um plano maior para suprimir conhecimentos que contradiziam as crenças emergentes da época? Alguns historiadores apontam que, após esses eventos, muitos pergaminhos parecem ter desaparecido das fontes históricas, sugerindo que houve uma retirada deliberada de certos conteúdos. E então, séculos depois, surge a conquista árabe do Egito no século VII. Muitas crônicas medievais relatam que os árabes teriam destruído o que restava da biblioteca, sob a justificativa de que, se os manuscritos estivessem alinhados com o Alcorão, eles seriam desnecessários. Se estivessem em desacordo, deveriam ser eliminados. No entanto, essa versão é amplamente contestada. Documentos da época indicam que o califa Omar, citado como responsável pela destruição, era na verdade um grande patrono das ciências e do conhecimento. Assim, essa versão da história pode ter sido forjada posteriormente, possivelmente para atribuir a culpa a um novo poder emergente. Seria essa narrativa apenas uma fachada para encobrir o verdadeiro destino dos manuscritos, que teriam sido transferidos secretamente para outras regiões? Há também uma teoria alternativa que sugere que a Biblioteca de Alexandria foi vítima de um conjunto orquestrado de destruições. Segundo essa teoria, cada evento foi uma etapa cuidadosamente planejada para garantir que certas informações fossem removidas ou apagadas da história. Isso significaria que a perda da biblioteca foi um processo lento e sistemático, conduzido por diferentes poderes ao longo dos séculos. Cada vez que uma nova força tomava Alexandria, uma parte específica do acervo era destruída ou retirada, com o objetivo de moldar o conhecimento conforme os interesses do poder vigente. Por exemplo, a destruição pelos cristãos poderia ter focado nos textos pagãos e filosóficos, enquanto os árabes poderiam ter retirado documentos científicos que contradiziam sua visão de mundo. E se, na verdade, o objetivo final sempre foi reescrever a história? Muitos estudiosos apontam que a destruição da biblioteca coincidiu com períodos de grandes transições culturais e políticas.
Ao eliminar ou esconder certos conhecimentos, novos impérios e religiões poderiam se estabelecer, sem enfrentar os desafios impostos pelas ideias registradas nos antigos manuscritos. Um exemplo claro é a transição do mundo greco-romano para a era medieval cristã, onde grande parte da filosofia clássica e dos estudos científicos foi suprimida ou reinterpretada para se alinhar com os valores da nova era. Portanto, a destruição da biblioteca pode ter sido mais do que um simples ato de violência. Pode ter sido uma estratégia para moldar o futuro da humanidade. Afinal, o que realmente aconteceu com o vasto conhecimento da Biblioteca de Alexandria? Teria sido destruído para sempre? Ou estaria escondido, aguardando o momento certo para vir à luz? E, se alguns dos segredos daquela época sobreviveram, o que eles poderiam nos revelar sobre nosso próprio passado e futuro? Será que a biblioteca ainda guarda segredos capazes de mudar o mundo como o conhecemos? Eu quero saber a sua opinião. Você acredita que os segredos da Biblioteca de Alexandria foram mesmo perdidos? Ou acha que há algo mais nessa história? Deixe sua resposta nos comentários. E se quiser saber mais sobre outros mistérios antigos, confira nosso vídeo sobre as teorias secretas em